Olá, queridos alunos e alunas, mais um encontro com a filosofia. A gente vai ver um pouco, né, nesse capítulo, né, falamos sobre a questão das escolas. Mais duas escolas vão aparecer aí, né, que é os estoicos e os céticos, né. Anteriormente a gente vimos, né, o cinismo, né, e também vimos também um pouco, né, sobre esse desenvolvimento dessas escolas ao longo do período helenístico, né? E hoje a gente vai entender um pouco desse processo dessas duas escolas que aparecem nesse período helenístico, né? Os estoicos e os céticos. É importante a gente começar a lembrar que essas escolas surgiram no período helenístico, que foi o período que começou a se desenvolver, né, a questão do raciocínio e da inteligência, né, dos seres humanos, a partir do momento que eles começaram a produzir emoções, sentimentos, né, dentro desses desenvolvimento dessas habilidades, surgindo assim essas escolas que elas pregavam naquele momento, né, essas características que era importante para o desenvolvimento da harmonia do ser humano na sociedade. Então, elas buscavam essa harmonia, né, desses sentimentos, e a partir do momento que eles começaram a desenvolver para o homem, né, dentro dessa sociedade, eles conseguiram realmente manter, né, essa harmonia, né, do desenvolvimento. Então a gente vai ver um pouco dos estoicos e os céticos e a vida virtuosa que eles levavam, né? Essa vida virtuosa a gente vai ver nessa passagem da aula por que eles chamam vida virtuosa, né? Tá. As principais características do estoicismo, né? O estoicismo, né? Eles, né? Pensavam que a tranquilidade interior era importante e não só em um ou outro momento, mas durante toda a vida. Então, para eles, os seres humanos deveriam ser tranquilos diante do seu destino. Sábio seria aquele que guiasse sua vida sem perturbar com as dificuldades externas, ou seja, o indivíduo como esse encontraria paz e felicidade dentro de si mesmo e entre os altos e baixos da sua vida, como diz a canção de abertura desse capítulo do ser humano, que deve realmente ir tocando em frente, né? Então, a partir do momento, essa aí é a principal característica dessa escola, dessa corrente estoicismo, né? E a partir desse momento, no século IV, Zenão de Sítio, né, ele foi o fundador da escola estoica, né, em Atenas. E ele defendia que o Logos, que seria o que o Logos? Razão ou inteligência divina, que era o princípio de toda existência presente em todas as coisas. Então, Zenão, que fundou a escola estoicismo, começou a passar realmente essa harmonia sobre a razão divina, né? O estoicismo e a questão do destino humano, né? A partir do momento que eles começaram a pregar essa corrente, né? Eles começaram a revelar sobre esse critério universal do destino humano. Então, a escola estoica foi fundada em Atenas no final do século IV a.C. por Zenão de Sítio e alguns anos depois chamado de Jardim de Epicuro, né? O nome da escola que é uma referência à palavra grega, né? Stol, que significa pótico. Esse pótico significa que eles pregavam em praça pública todos, né, a sua obra que levaria o homem a essa harmonia, ou seja, a esse sentimento de emoção. A partir daí, o ser humano deveria perceber que o seu destino era uma parte da perfeição de Deus. Isso que eles pregavam, né, a escola, né? Essa tranquilidade da alma. Não, os estoicos entendiam que a natureza do ser humano é racional, porém os prazeres e emoções era prejudicial, né, ao seu equilíbrio. Então é necessário ao bom uso da razão para que venha realmente desenvolver, né, as suas tendências e sentimentos, né, a ponto de trazer uma tranquilidade, né, para que eles possam desenvolver na sociedade. A razão deve controlar as emoções e os prazeres, pois assim alcançamos a tranquilidade da alma. O sábio domina suas emoções e seus desejos em toda qualquer circunstância. E a felicidade é o bem-estar, está ligado à questão interna e depende desse equilíbrio para fornecer esse raciocínio, ou seja, a razão, né, desse desenvolvimento humano.
Essa outra corrente do ceticismo, dúvida e investigação. O ceticismo, né, essa corrente, ela traz, né, uma questão muito importante, né, ao longo do desenvolvimento, né? Os céticos, né, imaginavam que há uma grande investigação policial em curso, em que você é detetive responsável. Você e a sua equipe tenta encontrar o criminoso, ou seja, os criminosos. Para a sua vida não está nada fácil. Até no momento, há mais de um suspeito, mas nenhuma prova concreta. Então, você ainda não pode fazer nenhuma afirmação definitiva sobre o caso e terá de investigar mais. Pode ser que a investigação o leve a descobrir os responsáveis, porém, pode acontecer também de ela não ser bem sucedida e dúvida nunca se solucionar. Os céticos, né, desenvolveram a partir do século IV a.C., para eles não há nenhum critério claro para chegar à verdade. Dessa maneira, não se pode obter nenhuma conclusão certa sobre a realidade que seja em relação à natureza, ou seja, em relação ao ser humano. Então, o ceticismo se desenvolveu na Grécia a partir do século IV a.C. E o cético leva essa argumentação que não havia critério confiável, ou seja, uma verdade absoluta. Então, isso aí é só o início na nossa aula, né? No próximo encontro a gente vai ver mais um pouco sobre a questão dos estoicos, né? E depois, no final, mais um pouco dos céticos, para a gente entender essas duas últimas escolas do período helenístico. Muito obrigado, até a próxima. No final dessa aula tem essa sabatina que vocês vão desenvolver, né? Respondendo e me mandando, né? Lá no fórum ou no PV.